Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é quinta-feira e o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. No Evangelho de hoje nós ouvíamos o Senhor Jesus fazendo um chamado muito especial a todos os seus discípulos e que sem dúvida nenhuma cabe a cada um de nós, porque também nós somos discípulos seus. Sabemos que ao longo de toda a sua pregação, o Cristo sempre quis fazer com que os seus discípulos dessem um passo a mais em sua fé, em rumo à perfeição, saindo daquele lugar mais comum e cômodo para avançar em águas profundas de uma vivência de fé que fosse de fato coerente com aquilo que diziam acreditar. Por causa disso que Jesus falava neste Evangelho de hoje, que os seus discípulos precisavam ter um sentido de justiça que fosse muito maior do que aquele sentido de justiça que os fariseus e mestres da lei possuíam. E quando Jesus falava sobre isso, ele queria dizer que aquelas pessoas destas duas categorias estavam muito ligadas à lei enquanto uma letra sem vida, seca, sem espírito, sem misericórdia, e que gostavam de cumprir ao pé da letra cada uma daquelas leis, muitas vezes em detrimento e contra a vida das próprias pessoas. E com isso Jesus começa a fazer com que os seus discípulos se orientassem para uma leitura muito mais amorosa de tudo aquilo que a palavra ensinava, que as leis ensinavam. Por isso que Jesus, por exemplo, neste Evangelho de hoje, se utiliza de uma lei que dizia não matarás. Mas o sentido que estas pessoas conheciam desta lei naquele momento era apenas o sentido da morte física, que não poderia de fato matar alguma pessoa lhe retirando a vida. Mas Jesus faz com que eles começassem a entender que matar uma pessoa não se tratava simplesmente do fato de lhe retirar a vida fisicamente. E por isso que dizia que se chamar o outro de patife já estaria pecando, que se encolerizasse contra o outro já estaria pecando, porque muitas vezes nós acabamos por retirar a vida dos outros, ou magoar, ou ferir, ou atentar contra a vida dos outros, até mesmo com as nossas palavras ou com outras atitudes, que possam desta forma diminuir a vida e a dignidade da outra pessoa. Por isso que Jesus convidava os seus discípulos a dar este passo para ir além da lei pela lei, para encontrar a misericórdia de Deus que vem em favor de todas as pessoas. Por isso que dentro da nossa vida, enquanto cristãos, nós precisamos também ter este mesmo cuidado do qual o Senhor falava há tantos anos atrás, para que hoje, ao olharmos a lei de Deus e todos os ensinamentos mesmo do próprio Cristo, saibamos que eles devem ser fonte de misericórdia e não de condenação, nem de julgamento e nem de qualquer outra forma que retire dos filhos e filhas de Deus a sua dignidade e a sua possibilidade de salvação. Por isso peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude também a nós a lermos e podermos discernir a palavra de Deus além da simples lei como uma forma de justiça, mas fazer com que ela se torne sempre um lugar de misericórdia, como o Cristo foi misericordioso por cada um de nós, derramando por nós o seu sangue e ressuscitando para dar-nos a vida eterna. Que Deus nos abençoe.